bora lá para a aula 39, nós vamos ver problemas com unidade de medidas. Para esta aula, nós vimos, algumas situações dentro de sala e agora nós vamos fazer esses exercícios, tá bom? A página 93, ele já entra com algumas tabelas diferenciadas do que trabalhamos em sala de aula, né? Então, nós vamos agora trabalhar as situações, problemas dentro dessa tabela que ele deu, tá bom? Então, bora lá para o primeiro exercício. Ele fala lá assim, ó. A empresa Joia oferece serviços de assinatura para armazenamento de arquivos em nuvem. Então, isso já me demonstra que eu vou trabalhar com a medida de capacidade tecnológica, né? Dentre os planos, o de 10 terabytes é 356 mensais. Assim, quanto se paga em 1000 gigabytes de armazenamento com esse plano? Então, bora lá calcular isso aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma transformação, né? Ó, ele fala aqui, ó, 10 teras para 1000 gigabytes. Então, eu tenho que transformar 10 teras para gigabyte. Como é que eu vou fazer isso? Pego 10 e vou multiplicar, olha lá a tabela, ó. De tera para gigabyte, eu vou multiplicar 1024. Então, vezes 1024. Então, isso aqui vai dar, eu vou acrescentar só um zero aqui, né? Vai dar 10.240 gigabytes, certo? Então, agora eu vou fazer esse cálculo, né? Eu vou pegar lá 356, que é o que eu pago, né, por 10 terabytes, e vou multiplicar por 1000 gigabytes. E aí, eu divido isso aqui pelo gigabyte, porque ele quer saber quanto que você vai pagar por gigabyte, tá bom? Se eu tenho 10.240, por quanto que eu pago? Então, nós vamos fazer lá 356 vezes 1000, então eu vou acrescentar 3 zeros, ó. 1, 2, 3, eu tô multiplicando, certo? Dividido por 10.240. Eu posso cortar esse aqui para facilitar, né, a minha divisão. E isso aqui, ó, vai dar aproximadamente 34,77, tá bom? Que é, então, o que eu vou pagar aí. Assim, quanto se paga em 1000 gigabytes de armazenamento com esse plano? Então, aproximadamente, né? 34,77 centavos, tá bom? Feito o exercício, vamos pro próximo. Bora lá pro segundo exercício. Há seres vivos de todos os tamanhos. Por exemplo, os vírus SARS, né, que é o COVID-2 lá, podem variar no tamanho, indo de 20 a 500 nanômetros, enquanto que os macacos pregos medem cerca de 45 centímetros de comprimento. Supondo que pudéssemos empilhar os vírus verticalmente, quantos vírus de 500 nanômetros seriam necessários para alcançar a altura de um macaco prego de 45 centímetros? Então, bora lá fazer essa multiplicação, né? Então, começamos a falar do macaco, né? Nós vamos primeiro analisar o macaco aqui. Então, bora lá. Aqui, ó. O macaco prego tem 45 centímetros. Então, nós vamos transformar 45 centímetros em nanômetros. Então, você tá aqui, ó. E você precisa vir no seu nanômetro. Então, quantas casas você andou aqui? Você andou uma com um zero, ó. Duas com 3 zeros, já são 4. Com mais uma, que são mais 4. Tá bom? Então, de centímetro para nanômetro, você vai andar 3, 6 e 7. Contamos aqui, né? Então, você vai acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 10 milhões, certo?
E aí você vai multiplicar isso, né? Então, 45 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 450 milhões, né? Muito bem. Feito isso, nós vamos dividir por quanto? Pelo tamanhozinho do nosso vírus. Qual foi o tamanhozinho do nosso vírus que ele falou? Aqui, ó. Quantos vírus de 500 nanômetros, ó? Você já transformou o macaco prego em nanômetro, agora você é só fazer a divisão, né? Então, eu vou pegar lá, divisão por 500. Aí, você pode cortar, né? E isso aqui... Aí, ele pergunta lá assim, né? Quantos vírus de 500 nanômetros seria necessário para alcançar o macaco prego? 900 mil, ó. Tá bom? Fez a divisão. 900 mil. Feito o exercício 2, bora pro 3. O exercício 3 agora. Bruno foi ao mercado e comprou 250 gramas de queijo por R$10. 200 gramas de presunto por R$6 e 500 gramas de alcatra por R$20. Quantos reais Bruno teria gastado caso tivesse comprado 1 quilograma de cada um? Então, bora lá. Antes disso, vamos fazer aqui a marcação, né? Ele pega lá 250 gramas de queijo por R$10. Depois ele pega 200 gramas de presunto por R$6. E depois ele pega 500 gramas de alcatra por R$20. Belezinha. Deixado isso bem, né, bonitinho ali, analisado, nós vamos colocar aqui que 1 quilograma corresponde, é igual, né, a 1000 gramas. Então, agora nós vamos ver o queijo, tá bom? Vamos ver o queijo. Então, se eu fizer lá assim, ó, 1000 gramas dividido por 250 gramas que ele fez, né? Multiplicado por R$10, que foi o que ele comprou. Quanto que ele vai pagar? Então, nós vamos fazer esse vezes esse. Tem aluno que fala, professora, posso fazer o reloginho? Pode, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Dividido por 250, ó. Cortou. Você tem 1000 dividido por 25. E 1000 dividido por 25 dá 40. Então, para o queijo, se eu comprasse 1 quilo de queijo, eu pagaria R$40. Agora, nós vamos fazer, então, do presunto, né? Presunto. O presunto, ele quer comprar 1000 gramas. Quer saber quanto que ele vai pagar em 1000 gramas. Mas, na realidade, ele comprou 200, né? E eu vou multiplicar isso pelo valor que ele pagou. Então, eu vou ter 6.000 dividido por 200. Corta 2 zero, corta 2 zero. 60 dividido por 2, 30. Então, ele pagaria R$30, né? Agora, nós vamos fazer o da alcatra. Ele quer saber quanto é que ele pagaria em 1 quilo, né, de carne, se ele comprou 500 e pagou 20, né? Então, é metade, né? Ó, ele pagou 20 em metade, né? Em 500 gramas. Então, se ele pagou 20, ele pagaria 40, mas nós vamos fazer aqui passo a passo. Então, 20.000 dividido por 500. Cortou. Nós vamos ter, então, R$40, né? Aí, a pergunta dele foi, quantos reais Bruno teria gastado caso tivesse comprado 1 quilograma de cada item? Então, ele pagou 40, 30 e 40. Então, nós temos lá 40 mais 40, que dá 80. E 80 mais 30, ele pagaria R$110 nessa compra.
tá bom? Feito o exercício 3, bora pro 4. Bora lá pro exercício 4. Eclipse lunar é um fenômeno em que o Sol, a Lua e a Terra ficam alinhados, de modo que a Terra fica entre a Lua e o Sol. Sabendo que a distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros e que a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros, qual seria a distância aproximada da Lua e do Sol em megametro durante um eclipse lunar? 1 megametro equivale a 1000 quilômetros. Então, nós vamos fazer lá a continha que ele pede. Primeira coisa, eu vou pegar lá os 150 milhões de quilômetros. Então, ó, 150 milhões de quilômetros, tá bom? E isso aqui ele fala do Sol, né? Olha lá, ó. Sabendo que a distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões e que a distância entre a Terra e a Lua é aproximadamente 384 mil, então eu vou somar essas distâncias aqui, tá bom? Somado isso, nós temos 150 milhões 384 quilômetros. Muito bem. 1 megametro, vou anotar aqui, ó. 1 megametro é igual a 1000 quilômetros. Então, perceba que eles já estão na mesma medida, ó. Na mesma medida, eu não preciso transformar ninguém. É só fazer a divisão. Então, eu vou pegar lá 150 milhões 384 mil e vou dividir por 1000, corta 2 zero, né? Pra facilitar a nossa vida lá. Opa, aqui é 3, né? 3. Então, é 3 zeros, tá bom? Cortado, fica muito mais fácil, né? 150.384 dividido por 1. Então, quantos megametros você terá? 150.384 megametros. Tá feito, tá bom? Não precisamos transformar nada, porque as duas medidas já estavam em quilômetros, tá bom? Esse foi dado no Enem, é o último exercício que nós temos, né? Ele fala lá assim, ó, os tempos gastos por 3 alunos para resolver o mesmo exercício de matemática foram 3,25 minutos, 3,4 minutos e 191 segundos. O tempo gasto a mais em segundos pelo aluno que concluiu por último a resolução do exercício em relação ao primeiro que finalizou foi igual a... Então, bora lá. Vamos fazer passo a passo esse exercício aqui. Primeiro, nós vamos colocar aqui o que nós vamos usar, ó. Né? São essas informações que nós vamos usar. Então, veja que você tem 3,25 minutos, 3,4 minutos e 191 segundos. E a pergunta dele é em quê? A pergunta dele aqui, ó, em segundos. Então, o que está em minutos, você vai ter que transformar em segundos. Olha aqui, ó. Se você tá em minutos e você quer vir para segundos, o que você faz? Multiplica por 60. Então, é o que você vai fazer, tá bom? Então, você vai pegar lá o primeiro, 3,25, e nós vamos multiplicar isso por 60. Coloca o zerinho pra fora, né? 0, 30, 6 vezes 2, 12, com 3, 15, que vai 1 aqui, 6 vezes 3, 18, com 1, 19. E você vai contar duas casas decimais, ó. 1, 2. Então, isso aqui é 195 segundos. O primeiro tá feito. Você vai fazer o segundo. 3,4 você também vai multiplicar por 60. Coloca o zero pra fora porque é só você descer com ele, tá? 6 vezes 4, 24.
6 vezes 3, 18. Com 2, 20. Vai contar uma casa decimal, ó. 204. Então, isso quer dizer que você vai ter 204 segundos. E o terceiro, né? Vamos colocar aqui, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro, ele já está em segundos. Então, nós não precisamos nos preocupar com ele, tá bom? Agora, olha só a pergunta. O tempo gasto a mais em segundos pelo aluno que concluiu, por último, a resolução do exercício em relação ao primeiro, tá bom? Que finalizou foi igual a... Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer uma subtração entre o segundo e o terceiro. Então, você vai fazer lá 204 menos 191, porque ele fala que é em relação, né, a resolução do primeiro. Então, eu pego o último e o segundo para poder fazer essa subtração. 4 menos 1 dá 3. Empresta 1 aqui, fica valendo 1. 9 para 10, 1. Já podia fazer 20 para 19, né? Mas tudo certo. Então, isso aqui são 13 segundos. Então, letra A. Feitos os exercícios, pessoal, olha lá o que ficou de tarefa de casa para vocês tentarem fazer, tá bom? Pra gente poder fazer as correções em sala. Um beijo e um abraço aí para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.